Olá, Vitor. Bom dia. Bom Olá, dia a bom dia. todos. Olá, pessoal. Bom dia. Sou Antônio Marcos, da Ingelcom Engenharia Acústica. E no vídeo de hoje, que nós vamos fazer aqui, uma live, nós vamos ter o prazer de falar com o professor Vitor Henrique Rodrigues Borba. O Vitor, ele adquiriu uma janela nossa há um ano atrás, uma janela acústica, né, de sobreposição. Na verdade, foram três, né, Vitor? Isso. E e a ideia aqui é conhecer, né, saber um pouco de como que foi a experiência do Vitor, desde a procura, né, desde a identificação do problema até achar, né, a solução e como que está a vida do Vitor, como que está a experiência do Vitor um ano após a aquisição das janelas acústicas. Então, Vitor, vou pedir primeiramente, né, que você se apresente aí, né, para a gente poder começar o nosso bate-papo. Fique à vontade. Beleza, então, bom dia, Antônio, bom dia a todos aí que nos acompanham aí na live do Antônio aí sobre janela acústica hoje, né? Para começar, gostaria de me apresentar, né? Como o Antônio falou, meu nome é Vitor, eu sou professor de inglês do Instituto Federal de Brasília e eu resido aqui em Águas Claras. Já conheço o Antônio aí já há quase 2 anos, né? E é com imenso prazer, né, que eu aceito o convite do Antônio aí para poder para falar um pouquinho aí sobre a minha experiência da janela já há um tempo e bastante considerável após a aquisição, para sanar aí as possíveis dúvidas, né, daquelas pessoas que estejam interessadas em adquirir também uma janela acústica. E aí estou disponível para poder responder as perguntas que fazem parte aí desses questionamentos, né, que as pessoas ficam realmente considerando essa possibilidade da janela. Então, vou tentar trazer aqui a minha experiência, né, o que a janela tem contribuído para a vida aqui da minha família, aqui dentro da minha residência. Tá bom? Então, é um prazer, novamente, obrigado aí pelo convite. E o Antônio já é meu amigo parceiro aí, né? Amigo palestrino, eu e ele somos palmeirenses. E aí já criou uma amizade já Eu trouxe enorme. até algo para poder te homenagear aqui, Vitor. Então, eu falei, para terminar a live, sei que eu vou arrumar um punhado de inimigo aí, né? A galera que torce contra, mas tudo bem, né? Por causa nobre. Aceito esse convite aí do Antônio aí de bom grado aí, porque ele realmente é uma pessoa muito bacana e profissional aí, super gabaritado e de excelência aí dentro do ramo. Eu te agradeço, Vitor, aí os elogios, né, as considerações, né? Saiba que a recíproca também é verdadeira, né? Eu acabei o que eu gosto muito, né, dessa questão de falar com pessoas, atender clientes, é que eu falo que os nossos clientes eles acabam após a instalação se tornando nossos amigos, né? E isso é um prazer grande que eu tenho, né, no desenvolvimento desse meu trabalho, sabe? E eu fico feliz, né, de estar ouvindo isso de você, porque a gente esforça, né, o máximo para poder atender cada vez melhor, né, os clientes que nos procuram. E assim, Vitor, falando sobre a sua experiência, eu queria te agradecer por essa oportunidade que você nos deu, né, de falar também, de dar seu depoimento, porque, assim, às vezes as pessoas, elas gostam, né, ficam bastante satisfeitas, mas não são todas que se disponibilizam a poder falar, né, um pouquinho sobre a experiência, né, e isso para a gente também é muito importante, porque muitas pessoas dependem, talvez, né, de uma afirmação de alguém que já adquiriu a janela para que ele possa tomar a decisão. Quando você, né, se propõe, né, a dar esse testemunho, isso acaba, né, credenciando a gente para poder atender melhor aqueles clientes que talvez ainda estão na dúvida, eles são picareta, será que o produto é bom, será que não é enrolação, será que não é só conversa de internet, porque assim, hoje, infelizmente, as pessoas acabam sendo enganadas de várias formas. Esse seu testemunho acaba dando credibilidade e também, né, confiança para que as pessoas possam chegar até nós, né, e sanar também os seus problemas, né. Então, eu te agradeço, né, de coração por essa oportunidade. A primeira pergunta que eu quero te fazer é o que levou você a nos procurar para você adquirir uma janela acústica, né? O que é a ideia aqui, Vitor?
Na verdade, esse bate-papo que a gente vai fazer aqui, essas perguntas e respostas também, é como se eu vou tentar te fazer as perguntas que os clientes gostariam de fazer. Porque eu acho que é isso que vai fazer a pessoa tomar a decisão ou ficar mais segura, sabe? A primeira coisa, né, é o que levou o Vitor, né, a adquirir ou procurar uma janela acústica. O que acontece? Quando o Antônio me convidou, né, para poder fazer essa live, eu aceitei justamente para poder, porque eu me coloquei no lugar do possível cliente, né? Porque eu também já estive do outro lado. Então, eu estive do lado daquela pessoa que estava em dúvidas, né? Se adquirir uma janela ou não. Então, eu acho que passar essa informação agora adiante, eu acho que vai ajudar aí as pessoas a tomarem uma decisão aí mais bem informada em relação ao que elas querem, né? Em termos da janela acústica. E, assim, os motivos que me fizeram adquirir as janelas, no caso eu adquiri 3 aqui, porque eu moro num apartamento de 3 quartos, e aí eu adquiri uma para cada quarto, né, aqui do meu apartamento, foi pelo fato do meu apartamento se localizar numa região bastante movimentada daqui de Águas Claras, né, eu moro bastante próximo aqui à estação de metrô Arniqueiras, aqui do metrô. Não somente a questão do metrô, mas a questão da região em si, ela é bastante viva, ela possui bastante comércio, uma imensa variedade de serviços. Então, aqui na região, há muitos restaurantes, bares, escolas, supermercados. Então, há uma gama aí de vida social aqui que circunda, né, o nosso residencial, que faz com que a região seja bastante interessante em termos de localização, né, onde eu moro aqui é muito interessante nesse sentido, só que tem esse ônus aí da questão do barulho, né, e o meu apartamento, ele se encontra no segundo andar, então, pelo fato de ser um andar mais baixo, isso também contribui, né, para que o barulho seja um pouco mais elevado, então, aqui a gente tem uma circulação de pessoas e veículos, né, até um certo momento ali da noite, né, pelo menos meia-noite, há uma circulação ainda aqui na região, então isso acaba atrapalhando um pouco a questão do nosso descanso aqui, né. Tem uma outra questão também, no residencial onde eu moro, o meu apartamento ele fica virado para a área de lazer do prédio. Então, aqui nós temos uma churrasqueira, nós temos um parquinho. Então, quando há o uso aqui pelos condôminos dessa área, isso também causa um certo desconforto aqui para nós no apartamento. Então, esses foram alguns dos motivos aí que nos levaram a adquirir as janelas acústicas com o Antônio, né? Perfeito, Vitor. A outra questão, Vitor, assim, o que é interessante, é muito legal isso, Águas Claras, né? Porque Águas Claras é dos lugares que mais nos procuram de Brasília. Porque, assim, é um lugar onde tudo é perto, você está perto de tudo ali, né? O metrô, comércio, lazer, né? E isso facilita muito você não precisar deslocar com veículo, né? Você pode fazer isso a pé. Então, isso é muito legal. Só que a questão de a concentração também de muitas pessoas, né, muitos prédios, metrô, vida social, bares, né, lazer, tudo isso também acaba gerando também bastante barulho, né? E o que é legal que para as pessoas entenderem é que você pode ter tudo isso e também silêncio. As janelas acústicas, as nossas janelas, elas proporcionam que a pessoa esteja no meio da turbulência, mas que ela possa ficar, né, em paz, né, sem que isso tire a paz dela, né, e deixe ela nervosa, agitada, né, ou irritada com a localização, né. Então, isso é um dos benefícios também da janela acústica. E aí, Vitor, o que esses motivos, o que essa agitação, tudo isso causava, né, que te deixava assim ao ponto de, pô, vou ter que procurar alguma solução, não tem como.
ou então vou ter que vender o apartamento, né? Porque na verdade a pessoa vê, vou ter que mudar ou achar uma solução. Como que foi para você? Pois é, o que acontece? Quando nós nos mudamos para cá, o que acontece? Esse apartamento, ele era de propriedade da minha sogra. E aí ela vendeu para nós o apartamento e ela vendeu para a gente em condições bastante interessantes. E até por tal motivo que nós compramos aqui esse apartamento. Certo. E antes de eu vir morar aqui, eu sempre ficava pensando nessa questão, porque eu já frequentava aqui esse apartamento, então eu já sabia dessa questão do barulho, e até quando a gente resolveu adquirir o apartamento, eu e minha esposa, nós conversamos bastante sobre essa questão. Eu falei, bem, será que a gente vai se adaptar? Porque no apartamento que nós morávamos anteriormente, nós morávamos no 11º andar. Diferença muito grande, né, da gente sair do 11º andar para o 2º andar. Né? Então, essa questão da altura, né, do apartamento faz muita diferença, né? A gente conseguia perceber essa questão. E a questão de ser muito próximo do metrô também, né? O apartamento no qual a gente morava anteriormente não era próximo daqui do metrô, e agora a gente mora praticamente ao lado aqui da estação. Quais foram os problemas assim, que nós percebemos? Assim que nós adquirimos aqui o apartamento, nós instalamos aparelhos de ar-condicionado justamente para que, quando a gente quisesse fechar as janelas por conta do barulho, a gente tivesse mais conforto aqui dentro do nosso apartamento. Só que, mesmo com as janelas do prédio, a gente não tinha ainda o conforto que nós julgávamos realmente adequado para a gente. A gente percebeu que as janelas do prédio, apesar de serem janelas boas, elas não conseguiam fazer a dispersão do som, né, para fora. Né? Elas deixavam o barulho invadir o apartamento, né? Parte do barulho, pelo menos. Né? E aí, mesmo com as janelas aqui fechadas, a gente ainda sentia que a questão do barulho estava realmente nos incomodando. E aí a gente pensando em relação a tudo isso, né, desses problemas da questão do barulho, uma coisa que estava nos atrapalhando bastante era a questão do sono à noite. Porque como aqui é uma área de alta circulação, vários entregadores de aplicativo, principalmente aqui que ficam na região, eles circulam de moto, né? E, infelizmente, algumas motos, elas fazem mais barulho do que outras, né? E aí a questão do barulho da moto, principalmente, nos incomodava bastante, a questão das pessoas passando, né? Então, quando íamos dormir, por exemplo, várias vezes eu acordei de madrugada com barulho, seja de pessoas, seja de veículos, seja de cachorros, de animais, né? Principalmente cães aqui, que às vezes circundavam a região, então a gente escutava assim uma gama aí de sons aí que realmente eram bastante desconfortáveis naquela época. Então, isso que o Antônio falou de vender o apartamento, a gente pensou realmente em uma época de vender o apartamento, sim, porque a gente estava bastante incomodado mesmo com essa questão. A perda do sono, Vitor, é um dos fatores, né, que as pessoas também mais nos relatam em relação ao barulho. O interessante é que com a perda do sono vem a irritabilidade, vem o estresse e vem o cansaço. E aí, né, por consequência, vem toda uma série de problemas aí, né, em função de uma noite mal dormida. Então, a gente costuma dizer que a janela também, ela é um problema relacionado à saúde, né? Ela é um produto também relacionado à qualidade de vida, à melhora da sua saúde também, porque você podendo dormir bem, você melhora a qualidade de vida e também no outro dia você está inteiro, né, para desenvolver as suas atividades, sejam elas quais for, né? E em relação também ao imóvel, Vitor, esses dias eu fui procurado por uma cliente também de Águas Claras, que ela adquiriu a nossa janela. Isso foi eu acho que foi depois que você adquiriu. Então, se você tem 1 ano e 8 meses, eu acho que ela deve ter mais ou menos aí 1 ano e meio, mais ou menos. Ela veio me procurar para falar que vendeu o apartamento. Aí eu falei assim, vendeu o apartamento? Ela falou, sim. O motivo, né, ou que
facilitou a negociação do apartamento foi exatamente as janelas acústicas. Então, ela veio primeiro me agradecer, né, pela janela, falar que a janela fez o diferencial na hora dela vender, queria adquirir outras janelas para o apartamento novo que ela comprou. Então, ela fez um upgrade. E o que acontece? Assim, a janela tem esse problema, né? Depois que você acostuma em um ambiente com janela acústica, você dificilmente vai adaptar em outro ambiente sem a janela. Então você acaba, né, adquirindo novamente a janela. E eu acho isso muito legal, né? Porque você acaba tendo acostumar com algo que é bom, né? Que é bom para sua saúde, que foi uma experiência positiva, sabe? Então, esse foi um relato, você estava falando, né, da questão do imóvel, né, queria até, pensou até em vender, então, assim, eu lembrei desse relato, né, da cliente que ela vendeu justamente por causa, a janela fez a diferença, né, para a pessoa que comprou, sabe? Como que foi o seu atendimento? Como que você chegou até nós, né, porque, assim, uma coisa é você descobrir, primeiro, o que é o grande segredo, a pessoa está incomodada com o problema, e ela saber que tem o problema, porque às vezes a pessoa está lá sem dormir, irritada, chateada, e ela nem sabe que o motivo daquilo é o barulho que está chegando até ela, né, através da janela, essas coisas. Depois que a pessoa descobre que tem como solucionar, aí ela precisa saber, né, aonde encontrar a solução. Como que você chegou, né, até nós? Como você descobriu? Tem janela acústica, a janela acústica da SOS, atenuação, é a janela que vai me ajudar. Como que foi esse caminho? Pois é, o que acontece? Quando nós já estávamos aí na a possibilidade de venda aqui do apartamento, eu fui buscar soluções nesse sentido, né? De Certo. ver. Eu nem sabia que existia, né, a janela acústica. Eu pensei, né? Falei, será que existe alguma forma de colocar uma outra janela, ou uma porta, alguma coisa para tentar diminuir essa questão do barulho? Então, eu pesquisando na internet, eu descobri que existia esse termo, né, janela acústica. E aí eu fui pesquisando, né, sobre isso na internet, até que eu encontrei uma conta, se eu não me engano é da Atenuação, que ela mostra um registro de uma moradora de São Paulo, que ela morava próxima a uma avenida muito movimentada, lá da região, e aí quando ela fecha as janelas da residência dela, o som praticamente desaparece. E aí Certo. eu fiquei muito impressionado. Eu falei, nossa, mas se isso for verdade, olha, eu tenho que arrumar isso para amanhã, para ontem, na verdade. E aí eu peguei pela conta lá da Atenuação, eu mandei uma mensagem, e aí eles falaram que ia entrar em contato com o representante daqui de Brasília, que era o Antônio, para poder entrar em contato comigo para a gente verificar aí essa possibilidade de instalação das janelas, né? E aí, logo em seguida, acho que no outro dia, se eu não me engano, no mesmo dia, o Antônio já mandou mensagem, ou a Pamela, né, que cuida aí dessa parte administrativa aí da empresa do Antônio, já entraram em contato comigo, já falaram, olha, vamos marcar aí uma visita para a gente conversar e tudo, e aí logo em seguida a gente já marcou a visita, aí o Antônio já veio, né, já veio aqui medir as janelas, e aí pouco tempo depois ele já me passou o orçamento das janelas, então foi tudo muito rápido, né, então eu vi o vídeo, e aí eu entrei em contato pela conta da fabricante, né, das janelas, e aí ela já repassou, no caso, o contato do Antônio, e aí foi tudo bastante celery aí, né, não foi assim, coisa, acho que do momento que eu assisti o vídeo até a visita do Antônio, acho que foi, sei lá, uma semana, acho que nem isso, foi muito rápido mesmo. Perfeito. E como é que foi assim o atendimento, Vitor? Porque isso é importante também, né, para as pessoas entenderem, né, como que é, né, o atendimento, a tratativa, né? Isso, como é que foi a sua experiência sobre isso? Sim, foi ótimo, né, primeiro porque o Antônio é palmeirense, né, aí já ajudou, já. O Antônio veio, né, e aí ele conversou sobre essa questão, e uma coisa que eu achei bem interessante, que o Antônio, ele me deixou muito a par do processo, né, de como seria, ó, a gente tem
esse período de produção da janela, depois desse período a gente tem o período de entrega, e aí em todos os momentos assim que eu entrava em contato com o Antônio para saber até, né, que estava essa questão da entrega da janela, ele sempre me deixava a par, né, da situação. Aí eu confesso que na época eu até fiquei enchendo o saco dele, porque eu não estava mais aguentando a questão do barulho aqui em casa. Falava, Antônio, pelo amor de Deus, pede para o povo acelerar lá. E aí o Antônio, na medida do possível, sempre tentou aí fazer com que o atendimento fosse o mais rápido possível para que a janela chegasse, né? E aí, assim que a janela chegaram, no outro dia, o Antônio, junto com o Tarcísio, né, se não me engano, foi o rapaz que Assim, veio, o Tarcísio, né? Logo em seguida, eles dois já vieram aqui para fazer a instalação e foi super rápido, né? Pegou, chegou, acho que para a instalação foram 3 janelas, eu acho que foi mais ou menos umas 3 horas, eu acho, para instalar todas as 3. Então, assim, foi muito rápido. A gente levou um turno, né? Somente ali para poder instalar as janelas. Então, foi bem bacana nesse sentido, né? E assim, o atendimento do Antônio é sempre bastante claro, né? Isso é muito bom porque deixa a gente tranquilo, né? Eu acho que quando a gente é transparente, né, em relação à venda, né, do produto, explicar todas as etapas, eu acho que isso deixa a gente mais tranquilo e a gente sente, né? A gente confia, né, no que o que a pessoa está falando, né? Então a confiabilidade, né, passada pelo Antônio, né, a credibilidade dele, então ela foi bastante importante aí na aquisição do produto, né? Então é um produto de um valor considerável. Então, eu acho que todos esses adjetivos, eles apenas nos auxiliam a tomar a decisão correta, que no final das contas, para mim foi a decisão correta, mas esse processo, né, de tomada de decisão, sabendo que é um valor considerável, né, é um valor elevado para a questão, né, do produto, a gente avalia muito essa relação do custo-benefício. Então, para você certo. pensar essa relação e tomar uma decisão, é um processo bastante desgastante, né? Você tem que pensar em diversas interfaces dessa questão para depois não se arrepender, mas o Antônio ele sempre deixou muito bem claro, né, todas essas etapas do processo e me deixou tranquilo, né, em relação à aquisição do produto. E quando o produto chegou e foi instalado, realmente não tem nem o que falar. Muito o que falar. Vou falar sobre as janelas em si. Assim, Vitor, uma curiosidade. Como é que foi é uma coisa interessante que você falou aí, e que é normal. Quando você compra a janela, né? É porque assim, muitas vezes o processo de tomada de decisão ele é um pouquinho demorado, porque você tem que fazer toda essa avaliação, essa análise. O cliente, depois que ele compra, aí ele quebra ontem a janela, é normal, normal, né? Isso que você falou aí é interessante. Chegou a gerar aquela dúvida, será que eu fui enganado? Será que a janela vai chegar? Será que não é mais um? Porque hoje no mercado tem isso, né? Eu pego vários relatos de cliente que falam assim, eu comprei e estou no PROCON, não recebi. Ah, estou com processo. E aí, assim, muitos falam assim, já olhei seu CNPJ, já olhei você todo na internet, sua vida. Eu falei, opa, como é que foi essa expectativa? Você ficou com esse frio na barriga também ou não? Eu confesso que no exato dia que eu adquiri as janelas, foi até engraçado que foi no dia do meu aniversário, né? Eu até comentei com o Antônio, né? Que eu fiz a aquisição exatamente no dia do meu aniversário e eu meio que me dei e dei à minha família como um presente de aniversário, né? Foi até Certo. engraçado. Mas realmente deu um friozinho assim na barriga de pensar, né? Falar, meu Deus, será que vai dar certo mesmo? Será que essas janelas vão chegar? Porque é engraçado que a partir do momento que a gente compra o produto, nós somos muito imediatistas, né? Igual quando você compra uma coisa online, por exemplo, você acaba de finalizar o pagamento, Normal. você já pode esperando o cartão para poder receber o produto, e não é assim, né? Tem um tempo, né? É, Mas essa questão do imediatismo,
ela é bastante natural, assim, assim, o que me deixou tranquilo foi justamente a gente ficar conversando, né, sempre durante o processo ali, olha, Vitor, agora está produzindo, olha, Vitor, sai para entrega tal dia, deve estar chegando na próxima semana. Nas vezes que eu ficava, às vezes, angustiado de pensar que talvez não daria certo, o Antônio me tranquilizava, né? Então, esse cuidado de sempre responder as mensagens, né? De a presteza dele, né? No atendimento, isso faz a diferença, né? Isso faz com que a gente fique mais tranquilo. E assim, eu sou muito eu sou muito ligado a essa questão do sentimento, assim, né? Da questão de você sentir aquela sensação positiva, né? E aí, quando eu recebi o Antônio aqui em casa, que nós conversamos e tudo, e a gente fechou o negócio, eu tive uma segurança, assim, através da própria pessoa do Antônio, e depois com o desenrolar do processo, desde a compra até a instalação do produto. Então, eu acho que são coisas que vão agregando, que vão fazendo com que toda aquela dúvida ela vá se diluindo aos poucos, né? Porque Certo. a dúvida ela nos angustia quando a gente entra em contato e, por exemplo, a pessoa não responde. Quando a pessoa diz que vai fazer entrega, sei lá, vamos supor, olha, o prazo máximo de entrega é de 2 semanas, por exemplo. Aí, nossa, passou, sei lá, 4 semanas e ainda não tem uma resposta. Então, nada disso aconteceu. Então, como nada disso aconteceu, então, à medida que o processo foi se desenrolando, eu fui me sentindo mais tranquilo em relação à compra, né, das janelas. E quando você adquiriu a janela, Vitor, você imaginava que era o Antônio que fosse instalar? Porque quem chegou para instalar a janela para você foi o Antônio, a mesma pessoa que te vendeu. Como é que foi essa? Você que vai instalar? Como é que foi isso? Eu achei estranho, né? Que aí eu pensei que o Antônio cuidava de um setor e aí outra pessoa viria, né? E aí quando o Antônio falou que ele mesmo instalaria janelas, então isso traz realmente mais segurança, né? Então, para aquela pessoa que queira adquirir, né, a janela aqui em Brasília, né, como o Antônio representa, né, a empresa aqui na região, então ele cuida desde o início até o fim, né, do processo. Então isso ajuda bastante. E até no pós-venda, né? Inclusive, recentemente o Antônio veio aqui em casa que uma das janelas deu um probleminha na roldana dela, né? E aí eu conversei com o Antônio e aí o Antônio na semana seguinte já veio aqui e já fez o conserto. Então até nessa parte também a gente fica mais tranquilo, né? De saber que a gente está adquirindo um produto de um valor considerável, porém, essa parte venda, instalação e pós-venda, né, o Antônio está sempre disposto aí a fazer o que for possível para que o cliente esteja satisfeito, né, o que é raro hoje em dia, viu, Antônio? Então, já aproveito É, para né? parabenizá-lo, porque, infelizmente, muitas empresas estão muito preocupadas com a questão da venda, né, e aí não param para pensar nessa questão do pós-venda e, na minha opinião, né, a empresa que não faz um trabalho correto no pós-venda, eu acho que ela perde o cliente e possíveis clientes, né? Diferentemente daquele que cuida, porque para todas as pessoas com as quais eu converso sobre janela acústica, nossa, é assim, a minha recomendação é sempre altíssima, né? Eu sempre falo demais do Antônio. Eu falo, olha, o Antônio é show de bola, né? Além do produto ser bom, o serviço também é excelente. Opa, eu te agradeço, Vitor. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque, assim, esse é um cuidado que nós, a Engelcom, da SOS, da Atenuação, nós procuramos ter. Porque, assim, o nosso cliente, a gente procura dar, além do melhor produto, também o melhor atendimento. Eu não acho mais que justo, uma vez que eu te visitei e te mostrei um produto de qualidade ao qual você ficou seguro e confiante em comprar, eu acho que a assinatura ou a cereja do bolo é eu entregar para você, né, aquilo que você espera. Então, assim, quando eu entrego, eu estou procurando tirar todo e qualquer
probabilidade de erro, né, que possa vir, seja na instalação, seja na entrega, seja no transporte desse produto até o cliente, porque, assim, é importante que tudo isso seja bem feito para que esse cuidado com o cliente, sabe, Vitor? É algo que a gente procura ter com todos os nossos clientes, porque o motivo de nós existirmos são vocês, são os nossos clientes, né? Então, assim, a gente procura dar o melhor, né? Tanto no produto quanto no atendimento. É claro que somos humanos, né? E somos passivos a erro. Tem também aí uma logística que nem sempre depende da gente, tem transportadora, mas a gente procura, né? Tá sempre acompanhando, sempre tentando, né? Tirar possíveis problemas para que você possa ser bem atendido, né? Então, assim, a questão do pós-venda que você comentou também, isso é importante, assim, os nossos clientes saberem que, assim, nós damos vidro, né? O vidro nosso, ele é de alta qualidade. Você tem 5 anos de garantia no vidro. Qual a empresa que dá 5 anos de garantia num vidro, né? Porque o vidro ele pode embaçar, ele pode entrar água, pode, e aí você vai ficar na mão, né? Então, assim, igual, você foi um pequeno problema de rodando, uma coisa, né, tranquila, rápida, que a gente resolveu aí em meia hora, né? Mas, assim, eu tenho um cliente que eu atendi lá 3 anos atrás, e aí ele me procurou, ó, parece que deu uma bolinha de água lá, não sei se o vidro trincou, não sei o quê. Eu falei, não, o vidro está na garantia, vou ver, né? Marquei com ele, fui até a casa dele, aí falei, ó, vou trocar um vidro para você para que você fique tranquilo. A gente fabricou um outro vidro, porque todos os nossos clientes são cadastrados, então tem todos os dados da janela de cada cliente. Então, isso eu passei para a fábrica mandou um outro vidro igual, fui lá, coloquei para ele, sem custo nenhum, né? Então, a gente procura, né, dar esse atendimento diferenciado para todos os nossos clientes, sabe, Vitor? E a gente faz isso com bastante carinho. Então, assim, eu fico muito feliz na hora que eu chego para instalar a janela, né? Que o cliente vê que é eu que estou chegando, né? Junto com a equipe, e que a gente acaba entregando justamente aquilo que o cliente esperava, né? E o que é legal é que muitos clientes também eles acabam, né, sentindo a vontade para poder dar um depoimento, gravar, né, um vídeo, tirar uma foto, né, porque sem autorização deles nós não podemos fazer isso, né? Então a gente procura, e é uma forma de divulgar o nosso trabalho. Então, assim, é um trabalho meio que de formiguinha, sabe? Mas que é muito prazeroso. Quanto à valorização do seu imóvel, você acha que essa janela, ela ajudou o seu imóvel, né? Valorizou? Você também sentiu mais à vontade? Agora eu não vendo mais, agora eu vou ficar aqui, né? Como é que foi essa experiência? O que acontece? A gente naquele momento, né, que estava com a gente se sentindo bastante desconfortável antes das janelas com a questão do barulho aqui na região, hoje a gente não tem mais vontade assim de vender o apartamento para poder ir para um outro local, né? A gente talvez Certo. venderia, talvez se a gente quisesse morar numa casa. A gente conversa muito sobre essa questão porque a gente tem menino pequeno, né? E aí menino Certo. pequeno, o meu aqui, ele é mais que espoleta, ele quer ficar tocando terror aqui em casa. Então, a gente mudar, às vezes, para uma casa é uma opção que a gente, às vezes, discute, né? Mas já não é. A gente tem uma outra motivação agora, diferentemente do passado, né? A gente tinha uma motivação negativa, né? Certo. Hoje, se a gente fosse vender um apartamento, seria por um outro desejo, né? Por uma outra vontade aí de morar, talvez em outro local. Mas, assim, independente disso, várias vezes, assim, eu converso com a minha esposa sobre como a janela ela tem influenciado até nesse processo de decisão, né? Porque se a gente vendesse aqui, provavelmente a gente já teria que colocar no orçamento do próximo imóvel a aquisição das janelas acústicas novamente com o Antônio. Então Bom, já é outra
coisas que a gente já tem que colocar dentro do pacote, porque a gente realmente acostumou e o imóvel, assim, eu tenho certeza que hoje, se eu fosse vendê-lo, com certeza eu teria uma imensa valorização, né, aqui nele, né? No primeiro momento, antes de eu me mudar para cá, eu já tinha instalado os aparelhos de ar-condicionado em todos os cômodos, né, nos quartos e na sala, e aí com as janelas acústicas agora, é assim, sabe, é paz, né? E eu acho que sossego não tem preço. Então, se eu fosse vender hoje, eu repensaria bastante a questão do valor do apartamento. Talvez até de, de, de pelo menos de 15 a 20% um valor superior do que eu venderia antigamente, né? Olha Pela aí. questão da janela. Isso, assim, estou colocando por baixo, porque se eu vendendo aqui o apartamento, né, por exemplo, para poder mostrar um possível comprador, se eu fecho todas as janelas do apartamento, ligo o ar-condicionado, por exemplo, a pessoa vai entrar aqui, ela acha que ela está entrando numa casa, né, porque Entendi. não há, não há barulho, né, então não há barulho, Aham, então é muito confortável, né, porque um dos maiores entendi. problemas que a gente tem em apartamento é justamente a questão do barulho externo e a questão do barulho também dos moradores. A gente já tem uma sorte grande aqui em relação ao nosso prédio, porque é um prédio de bastante qualidade. Então, foi um prédio Uhum, construído muito bem. Então, a questão do barulho assim, dos vizinhos, ela não é tão grande assim. De vez em quando a gente escuta uma coisinha ou outra, mas a questão do isolamento do prédio já ajuda. Com as janelas, ele melhorou ainda mais. Então, é bastante confortável mesmo. Hoje a gente tem, como o Antônio falou, hoje a gente tem o melhor dos dois mundos. A gente tem a localização, a gente tem os serviços, a gente tem o comércio, lazer, a gente tem tudo aqui na porta de casa e, ao mesmo tempo, a gente tem o sossego. Né? A gente tem o sossego, a gente tem a tranquilidade, a gente às vezes o meu filho ele dorme cedo e aí às vezes algumas crianças, por exemplo, descem aqui no parquinho e aí eu posso ficar tranquilo porque as crianças podem tocar o terror lá embaixo, podem brincar à vontade que o barulho não chega, o barulho não chega. Então assim, meu filho dorme em paz. Então isso é muito bom, sabe? Isso dá muita eu fico muito feliz de saber que ele tem um descanso dele e eu não preciso me incomodar, não preciso perfeito. incomodar com nada disso. Vitor, bom, é legal saber disso, né? Que o quanto que a janela também valorizou o imóvel e também, né, deu qualidade de vida para você e sua família. A primeira pergunta que todo mundo faz: qual o preço da janela? Ah, a janela é um metro quadrado. Ah, isso deve ser muito caro. A maioria das pessoas nos procuram por causa de um problema de barulho e acabam tomando a decisão por causa do menor preço. Então, assim, é interessante porque a primeira procura é pelo um produto que resolve o problema, mas a decisão depois ela acaba sendo pelo mais barato e não pelo o que vai resolver. E acaba muitas vezes a pessoa tendo uma experiência negativa e ela acaba achando que todas as janelas acústicas são iguais, ou não prestam, ou foi enganada, essas coisas. Porque o mercado tem de tudo, ele é aberto. No seu ponto de vista, você, depois de 1 ano e 8 meses de experiência, né, de degustação, né, de contato com o produto, o que que você pode dizer assim? Uma janela acústica, ela é realmente cara, igual o pessoal tem essa ideia, cara, isso é muito caro, não vou comprar, não dou conta. Às vezes a pessoa nem sabe o valor, não dou conta. Deve ser muito caro. O que que você pode falar em relação a isso? Eu tenho um pensamento em relação a custo-benefício das coisas, porque Uhum, eu acho que você pagar caro em alguma coisa é a relação custo-benefício dela está defasada. Então, certo. eu analiso muito essa questão, né? Então, por exemplo, se você compra um carro, um eletrodoméstico, né, um computador, um celular, por exemplo, você faz essa análise do custo-benefício, né?
Certo. Então, acho que a partir do momento que você faz essa análise, você consegue perceber o que, que é caro e o que, que não é caro. Então, você vai percebendo aí dentro disso. O que acontece? Em relação a janelas, eu não vejo ela como um produto caro, porque, em primeiro lugar, eu vejo ela como um investimento. Um investimento em Certo. que sentido? Eu vejo ela um investimento, primeiro, patrimonial, né? Então, a partir do momento que eu adquiri as janelas, o valor que eu paguei nas janelas, ele é diluído no patrimônio. Então, eu estou fazendo um investimento no patrimônio. Então, Perfeito. o meu apartamento, ele tinha um valor antes e ele possui um valor agora depois da instalação das janelas. Então, acho que esse é o primeiro ponto a ser considerado, né, que é bastante relevante. E Certo. a questão de você adquirir um produto de qualidade é porque quando da venda do apartamento, por exemplo, eu consigo mostrar através da prática, da experiência, que de fato a janela funciona. Então, Uhum. várias pessoas, né, eu tive amigos, familiares que vieram aqui em casa, e aí eu fui mostrar o funcionamento da janela, as pessoas ficaram assim, abismadas, porque é como você colocar uma TV no mudo. Então, é um negócio assim, muito, muito surreal. Né? As pessoas ficam assim, espantadas realmente com a qualidade do produto. Então, isso agrega ao valor do imóvel. Isso é inegável, não tem como. É porque até Certo. hoje eu não quis vender meu apartamento depois, então eu ainda não tive experiência de futuro comprador, mas eu tenho certeza Certo. que quando eu tiver essa oportunidade aí e mostrar, a pessoa ela vai ficar impressionada também, porque é realmente algo muito, muito fora da curva, né, em termos de qualidade do produto. Entendi. E além desse investimento patrimonial, eu acho que o segundo investimento, e que eu considero até mais importante do que o primeiro, é o investimento na saúde da minha família. Então, não é um investimento apenas. Eu não vejo só o âmbito financeiro, eu vejo também o âmbito da nossa qualidade de vida. Então, como eu falei, eu colocar o meu filho para dormir mais cedo, sem me preocupar, por exemplo, com nenhum barulho externo, isso me deixa muito tranquilo de saber que ele vai ter uma noite tranquila, que amanhã ele vai estar disposto para poder ir para a escola e para as atividades dele. Então, no meu caso, no meu caso, da minha esposa, a mesma coisa. Então, quando a gente coloca, a gente quer assistir, por exemplo, uma TV, a gente não tem nenhum problema com nenhum barulho, a gente consegue assistir TV num volume mínimo. Eu coloco a minha TV aqui, quando eu fecho tudo, né? Eu coloco aqui para assistir TV com a minha esposa, o volume da minha TV vai de 0 a 100, eu coloco no volume 8. Então, assim, porque não tem necessidade de aumentar É. mais, porque senão para a gente fica alto, porque realmente há um isolamento acústico do apartamento. Então, a gente Perfeito. não escuta nada. Então, qualquer barulho que vem, eu até brinco com a minha esposa, eu falo, o Antônio nos acostumou mal, porque agora a gente não sabe o que fazer. Se a gente tiver que mudar daqui, a gente vai ter que instalar janelas acústicas na nossa próxima residência, porque E tem que ser do vai Antônio, hein? Essa janela. Essa ter. janela tem que ser minha. Não, com certeza. E aí, assim, sabe, a gente percebe essa relação eu acho que, na minha opinião, a janela não é cara, porque eu a considero como um duplo investimento, investimento patrimonial e investimento na qualidade de vida aqui da minha família. Isso aí que você falou, Vitor, para mim é fundamental, né? É qualidade de vida. Até em uma dessas lives anteriores que eu fiz com o professor Fábio, a gente fala bastante sobre a causa, né? O quanto que o barulho tem causado problemas de saúde nas pessoas, né? Até vou pegar a brecha aqui para dar um spoilerzinho aqui para você falar que eu estou até já fazendo um livro só das experiências dos nossos clientes em relação ao que o barulho tem causado na vida deles, sabe? Tem uma ideia? Já peguei clientes dormindo dentro do closet por causa do barulho. Clientes tomando remédio tarja preta quadruplicado a dose porque não conseguia dormir por causa do barulho. E assim, né? N, né? É só um spoilerzinho, porque isso aí depois vai estar lá no livro, senão a gente não. Ninguém vai adquirir. Mas assim,
Por quê? Porque isso é para ajudar as pessoas a conscientizar que o barulho, né, ele é importante, né? É importante tomar uma decisão em relação ao barulho, porque senão você vai ter consequências graves. Você falou do seu filho, né? Para mim, os principais clientes que eu tenho são as crianças, porque a criança, se ela falar assim, ó, eu quero uma janela acústica, fica mais fácil de eu vender essa janela acústica, né? Esse cliente, ele tem prioridade, porque qual pai que vai deixar o filho num barulho, né? Não é possível, pai, que você vai deixar seu filho sem dormir ou incomodado com o barulho, sabe? Então, assim, isso que você falou da qualidade de vida não tem preço. Quando você começa a comparar isso, você vai ver que assim, um produto de qualidade que vem te deixar dormir, descansar à vontade, que vai dar qualidade de vida para o seu filho, não tem preço. Então, assim, eu fico feliz por saber dessa sua experiência e desse seu depoimento, porque isso aí é o que a gente vem de encontro, né, todos os dias no atendimento, né, aos clientes que nos procuram. E a pergunta que não quer calar, Fábio, na verdade são duas. Vitor, e eu vou começar com aqui é o tema dessa live. Como você está depois de 1 ano e 8 meses de ter adquirido a janela? Como que a sua vida hoje em relação a antes, a sua, da sua família? O que você pode nos falar? Olha só, 1 ano e 8 meses, né, aproximadamente após a compra das janelas, assim, a nossa vida mudou, né? Toda vez que eu converso com a minha esposa, a gente fala da nossa vida antes e pós janela acústica, né? Porque realmente a nossa qualidade de vida aqui aumentou muito. E assim, todas as vezes que nós conversamos, a gente lembra assim e fala, nossa, foi a melhor compra que a gente fez, assim, acho que da nossa história juntos. Sabe? A gente já viajou, a gente já fez algumas compras de algumas coisas, né? Certo. Veículos, eletrodomésticos, coisas, né? Da vida de casal, mas as janelas realmente elas trouxeram quase que uma dependência para a gente, né? Como eu falei para você, assim, a gente não consegue mais viver sem as janelas acústicas, porque a gente uma vez que você tem acesso a uma coisa tão boa assim, você não quer mais voltar atrás, né? Você não quer mais ficar novamente naquela primeira condição. Então, a gente não se arrepende de maneira alguma, graças a Deus, a gente só tem, assim, vivido momentos de tranquilidade aqui em casa, né? Então, a, a, as janelas, elas além de melhorarem a nossa qualidade de vida aqui, elas, eu sinto que nós estamos até mais tranquilos, assim, não, a gente tem menos estresses, né? Então é isso que o Antônio tinha falado, né? Já está terminando, pai. Essa questão da gente conseguir dormir em paz, então isso faz muita diferença no nosso dia a dia, né? Eu sou professor, minha esposa também é professora, então a gente tem uma rotina aí bastante corrida, né? E então o fato da gente conseguir descansar faz com que nós tenhamos uma melhor produção, né, durante o dia. Então a gente consegue ficar tranquilo. Recentemente eu estava cursando mestrado, então eu precisava de paz, precisava de tranquilidade para poder pensar, para poder escrever, né, um processo reflexivo que demanda bastante, né, um processo cognitivo bastante árduo. Então, Certo. eu poder fechar a janela, por exemplo, e me isolar dessa questão das interferências externas, contribuiu, nossa, não tenho nem o que falar, assim, foi um dos grandes facilitadores aí da minha produção. Então, Entendi. sabe, de você conseguir ficar em paz, de você conseguir trabalhar, de você conseguir estudar. Então, eu recomendo até para pessoas que queiram, por exemplo,
que estão estudando aí para alguma coisa, né, estudando para algum processo seletivo, um concurso público, para sua graduação, sei lá, qualquer objetivo aí educacional, né, ou profissional, eu acho que você ter paz, você ter silêncio, ainda mais hoje num mundo tão repleto de barulhos, que a gente tem barulhos em todos os lugares, né? A gente tem um barulho físico, a gente tem um barulho digital, né? Então, a gente tem esse momento de silêncio, né? E você pegar, por exemplo, desligar o seu celular durante aquele determinado tempo que você precisa para você estudar e você fechar a janela para não ter interferência de modo algum, eu acho que isso só vem a agregar e só vem a auxiliar aí o processo aí de ensino-aprendizagem das pessoas, né? E com certeza aí uma melhor qualidade de vida em geral. Vitor, e a pergunta de 1 milhão, para a gente fechar a nossa live. Você recomendaria as janelas da SOS, atenuação ruído, em Geocom, para algum amigo seu, para os nossos ouvintes, né, que estão nos ouvindo aqui, acompanhando? Qual seria a sua posição em relação a isso? Eu acho que dá para dividir aí em 3 tempos verbais. Eu recomendei, eu recomendo e eu continuarei recomendando, né? Recomendarei no futuro também, porque, assim, não só recomendaria, mas eu já havia comentado sobre as janelas acústicas já com várias pessoas. É a sensação aqui de casa. É a sensação daqui de casa essas janelas. Toda vez que eu recebo algum amigo, algum familiar, por exemplo, eu faço questão de levá-los aos quartos para eles verem o impressionante o isolamento que a janela realiza aqui no nosso apartamento. Então, eu acho que mostrar o próprio produto já se torna uma recomendação automática, assim, sabe? E as pessoas ficam realmente impressionadas, né, com a qualidade, né? Então, Entendi. assim, eu venho recomendando já há bastante tempo, eu comento com as pessoas e assim, eu tenho certeza que tanto aquele vídeo que a gente produziu lá naquela instalação, né, das janelas, como Certo. veio aqui, e como agora, nessa live, eu tenho certeza que as pessoas aí ficaram mais tranquilas aí em relação às possíveis dúvidas, né, que elas tenham, e eu torço muito aí para que você consiga alcançar seu objetivo em trazer mais conforto aí para as famílias aqui do Distrito Federal. Distrito Federal, Goiânia, né? Você vai para tudo que é lugar aqui, né? Eu tô igual aquela música, o artista vai onde o povo está, né? Então, assim, a gente, Exato. a gente procura atender, à medida do possível, todos aqueles que nos procuram, né? E eu fico bastante feliz, agradecido, né, pela oportunidade, pelo tempo que você dispôs aí para a gente fazer essa live. Eu sei que você está até com o seu filhinho, né, está com um problema de saúde aí hoje, você, mesmo assim, você confirmou a live, agradeço, né, e desejo melhoras aí para o Augusto, né, que Deus abençoe, que amanhã ele possa retornar às aulas, à atividade normal. E também eu queria agradecer as pessoas que nos acompanharam através do chat. Tem aqui alguns que eu estou vendo aqui, ó, Alexandre, Bruno, o Fábio, né? E todos aqueles ainda que vão ver, né? Mesmo depois a live aqui, né? É muito bom essa oportunidade de ter você com a gente, falando sobre a sua experiência com as janelas e com o nosso trabalho. Então, eu queria te agradecer, né? E deixo aqui aberto agora para você poder fazer a sua despedida, né? Para a gente encerrar a nossa live, porque eu sei também que você tem compromisso aí e a gente não queria estender muito. Então, beleza. Então, assim, eu só tenho a agradecer o convite e, assim, eu acho que quando o produto é bom, quando o serviço é de qualidade, a gente fica muito feliz em poder retribuir, né? Então, assim, eu fico muito contente poder ter falado nessa live aí da minha experiência, né, para as outras pessoas. E, assim, eu acho que esse momento eu me coloquei no lugar daquela pessoa que eu fui lá atrás com dúvidas em relação à janela. Então, talvez se
eu tivesse assistido uma live como essa que a gente fez, eu teria ficado ainda mais tranquilo. Já fiquei tranquilo em relação à pessoa do Antônio, né, que já me explicou durante todo o processo, como eu já falei anteriormente, mas eu acho que todos esses elementos, eles nos auxiliam no processo de decisão, né, da compra do produto. Então, eu fiz questão de falar que quando o produto é bom, a gente fala aí de graça, a gente não precisa nem de incentivo nem nada, só fala mesmo, porque realmente as janelas mudaram a nossa vida. Então, eu quero falar realmente isso para todos que estão ouvindo, porque se vocês adquirirem as janelas acústicas, né, vocês realmente terão aí uma qualidade de vida melhor, isso sem sombra de dúvidas. Então, assim como o Antônio auxiliou a mim e a minha família aqui em casa, eu tenho certeza que as próximas pessoas que venham adquirir as janelas, elas também serão contempladas aí com um produto e o serviço, que o produto sem o serviço não adianta. Então, eu acredito muito na combinação dos dois, né? Então, produto e serviço aí de excelência que a empresa SOS Atenuação, juntamente com o Antônio, promovem aí nesse mercado. Oh, eu agradeço, Vitor, né, as suas palavras, pela oportunidade, né, da gente ter feito esse bate-papo aqui, e eu queria deixar também aberto aí para todas aquelas pessoas, né, que se identificaram, né, com a situação do Vitor, assim, ou que estejam passando, né, por algo, né, parecido com aquilo que nós falamos aqui, que elas possam entrar em contato conosco através dos nosso telefone ou rede social, né, que vai ser um prazer poder atendê-los e levar também essa experiência até cada uma dessas pessoas, né. Peço também que vocês possam deixar o like, inscrever no nosso canal, que esse canal é a forma da gente levar o nosso trabalho e as experiências, né, com os nossos clientes em relação à janela acústica. Então, a gente vai estar encerrando agora, Vitor, a live, porque eu vejo que o Augusto também já está te chamando aí, né? Então, nós vamos encerrar agora a nossa live. Agradeço ao Vitor e a todos, né, que ficaram conosco até agora. E até a próxima live, né, se Deus assim quiser. Um grande abraço, Vitor, e obrigado pela oportunidade. Mas obrigado aí a todos. Um abraço, pessoal.